irmãos, nós retornamos para o nosso texto de Atos. Estamos terminando o livro de Atos, no capítulo 26, vendo o julgamento de Paulo, já um longo julgamento que Paulo já havia estado perante Félix, se defende, perante Festo, perante Agripa, agora ele está novamente discursando perante o rei Agripa, ou Agripa, como vocês preferirem. Estamos no capítulo 26 de Atos, está sendo julgado por aquelas acusações ou falsas acusações contra ele. Então, Paulo tem a oportunidade, recebe a palavra para fazer a sua defesa. Nós vamos ver aqui a defesa do apóstolo Paulo. A partir do versículo 1 a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Normalmente porque as versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Até aqui por enquanto. Nós vemos aqui então o apóstolo Paulo produzindo a sua defesa, como ele mesmo fala, diante do rei Agripa, que era versado nos costumes dos judeus. E ele então aqui começa a falar do motivo pelo qual ele é acusado. Ele fala: eu sempre estive entre eles. Eu era fariseu, eu fazia parte da seita mais severa que existe entre os judeus. Os fariseus eram um grupo religioso onde eles levavam com muita rigidez a lei de Deus. Não compreendiam corretamente, não aplicavam corretamente a palavra de Deus, mas eram extremamente rígidos. Faziam as suas orações, os seus jejuns, davam as suas esmolas, mesmo que de forma hipócrita, inclusive condenada pelo próprio Jesus por diversas vezes, onde eles buscavam mais a aparência, ao invés de buscar fazer todas as coisas para a glória de Deus. Buscavam fazer para serem vistos pelos outros. Jejuns, as orações, as esmolas. O próprio Jesus disse que eles eram com sepulcros caiados. Certa feita eu já trouxe até uma imagem aqui de um sepulcro caiado, que é colocado ali um cauzinho para disfarçar, para deixar bonitinho, mas dentro dele é cheio de morte. E Jesus compara os fariseus a isso, que é bonitinho por fora, mas por dentro está podre. Eles eram como copos, bem limpinhos por fora, lustradinho, brilhante, papinho de propaganda por dentro, está todo sujo, melecado, grudento, cheio de mel, morto lá dentro. É só uma aparência. Jesus condena os fariseus, mesmo que eles tinham esta severidade, onde Jesus também vai falar que eles coavam um pequeno mosquitinho, mas engoliam um cabelo. Onde eles iam nas minúcias da palavra de Deus e tentavam e achavam que estavam cumprindo a lei, quando eles deixavam de cuspir no chão para que a terra não arasse com o vento ali o seu cuspe, e para que isso não se tornasse trabalho no dia do sábado, para que eles não profanassem no dia do sábado. Mas eles não honravam pai e mãe, eles assaltavam as casas das viúvas, eles não praticavam a fé e o amor. Então Jesus fala: vocês estão coando um mosquitinho pequeno, mas estão envolvidos em camelo inteiro. Paulo fazia parte desta seita, desta muito conhecida seita entre os judeus. E aqui então ele fala que ele está sendo acusado
de algo que deveria ser a esperança dos judeus, que era a ressurreição, e ele coloca isso ali no versículo 6 em diante, que fala: eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Eu estou sendo acusado de crer na promessa de Deus. Eu estou sendo acusado de estar seguindo o caminho correto, de fazer a coisa certa. E aí a gente começa a perceber, então, o quanto o Evangelho se torna, não o Evangelho, mas os evangélicos se tornam decadentes na igreja quando eles deixam de crer nas promessas de Deus para viver um outro Evangelho. Começam a perseguir aquele que é o verdadeiro Evangelho e criam um outro Evangelho paralelo, um Evangelho que é um Evangelho mais barato. Falar paralelo vai dizer algo parecido. A gente não se faz isso muitas vezes. Existe um produto que é muito bom, de uma marca muito boa, está lá, esse produto é bom, mas eu vou pegar um paralelo, vou pegar um similar, que é menos barato, mas não tem aquela mesma qualidade, não tem aquela toda aquela credibilidade daquele produto. Eu tenho que trocar uma peça aqui de algum produto meu aqui, mas ele está muito caro, eu vou pegar um paralelo. Vou pegar um lá que é meia boca, que vai durar metade da vida, que deveria, mas ele é mais barato. E aqui nós percebemos então como o Evangelho vai decair. Porque o Evangelho, por mais que ele seja a salvação pela graça, nós não pagamos nada para sermos salvos, mas ela tem um preço muito alto. Nós não pagamos para sermos salvos, mas quando nós vivemos o Evangelho temos um preço muito alto, Senhor. É o preço da rejeição, da perseguição, é o preço de não sermos mais levados a sério, de sermos motivo de piada dos outros. É um preço alto. E este era o preço que o apóstolo Paulo estava pagando aqui. E ele mesmo fala: olha, eu estou sendo acusado da esperança que todos nós deveríamos ter. E um cristão hoje que deveria buscar o Evangelho, crer em Cristo, na salvação em Cristo Jesus, na suficiência das Escrituras, está procurando um Evangelho paralelo. Um Evangelho que é mais divertido, um Evangelho onde não existe perseguição, um Evangelho onde há um apelo popular e você ali não vai ser criticado por ele, onde as pessoas vão te elogiar. E aí você faz uma pesquisa de campo e pensa: agora eu vou fazer algo para ser admirado por todos, e aí eles vão crer em Cristo. Só que aí nós estamos criando um Evangelho paralelo. Isso não é o Evangelho. E nós precisamos compreender que quando nós pregamos o Evangelho, algo muito parecido vai acontecer conosco do que estava acontecendo com Paulo. Ele fala: estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Por muitas vezes nós seremos perseguidos, seremos rechaçados, seremos condenados, julgados pelos outros, por crermos no Evangelho, por sermos tão radicais assim, por queremos levar tanto neste ar 8 ou 80, eu creio no Evangelho, não creio, não existir um meio termo, eu não poder ser mais ou menos evangélico, ser evangélico num momento, crente e no outro não ser tão crente assim, e de crer em algumas promessas da palavra, mas em outras não crer tanto, de olhar para os princípios da palavra de Deus, para os mandamentos de Deus, e em alguns entender que eles são bons, mas que para outros preceitos de Deus para a nossa época já não servem mais, porque nós vivemos em outra época, né? Nosso mundo é tão moderno hoje. Por que nós continuaremos vivendo de acordo com os princípios morais da Bíblia? Se o mundo está tão moderno, as pessoas vão achar que eu sou tão atrasado. Essa cristão vai ser julgado por crer naquilo que Cristo falou, que é o Evangelho, por viver o Evangelho.
Você só não será julgado se você não mudar o seu evangelho. Aí você vai criar o evangelho de tudo quanto é jeito. Não existe um evangelho para tudo quanto é gosto, para todo mundo ficar feliz, para ninguém se sentir discriminado. E aí você não vou julgar, porque nós vivemos em outra época, porque existem outras situações agora e esse princípio não é para agora. Está negando o evangelho, está perseguindo o evangelho. Por crer na esperança do Senhor, pelo evangelho nos mostrar que o reino dos céus é para aqueles que servem ao Senhor. O Senhor vai nos falar em situações tanto em 1 Coríntios quanto em Apocalipse, vem citando aqueles que não herdarão o reino dos céus. Vai falar ali de sodomitas, de homossexuais, de ladrões, roubadores, de tímidos, mentirosos, não herdarão o reino dos céus. Poxa, mas será que isso é para hoje? Nós vivemos uma outra época, uma revolução deste mundo. Olha só, desde lá da década de 60, com toda aquela revolução sexual que existiu e com toda aquela coisa de sexo livre, falando de outro mundo, outros princípios. E se eu crer desta forma, se eu olhar para a Bíblia da forma como eles estão falando aqui, que atrasados vão achar que eu sou, vão achar que eu estou na idade da pedra, vão me condenar. Aqui o apóstolo Paulo está sendo condenado por crer na esperança da ressurreição, naquilo que todo judeu deveria crer, na ressurreição dos mortos. O versículo 8 vai falar: porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Por que se julga incrível? Por que se julga algo que não possa acontecer? Que Jesus ressuscita, que é incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, que não haverá ressurreição, que haverá ressurreição. Por que para vocês não é possível crer? Se esta é a esperança que Deus nos deu, nós começamos a perceber o quanto o Evangelho está decadente quando ele começa a abandonar princípios elementares da palavra de Deus. Nós vivemos uma época onde os princípios elementares da palavra de Deus estão sendo abandonados. A suficiência das Escrituras. Eu creio que a Bíblia é boa, né? A Bíblia tem bons princípios. Não, mas nem tudo que está aqui vale. Não, ela é muito rígida. É muito difícil, né? Então, aquilo não é tudo para hoje, é só cultural. Começamos a abandonar a suficiência das Escrituras, começa a se colocar o entretenimento no lugar do Evangelho, para ele se tornar algo mais palatável, mais aceitável. É como aquela criança que começa a chorar e muitos pais começam a vou dar um biquinho. Aí se dá o biquinho e a criança continua chorando. Agora eu vou mergulhar no açúcar. Agora eu vou dar um docinho. E você acha que está fazendo bem? Na verdade não. Está tentando se tornar algo palatável, agradável. Quando você está olhando para o problema, às vezes é um problema, às vezes a criança está com sono, com frio, com calor, tantas questões que uma criança pode ter. E quando você tem uma criança, todo mundo vai dar sua opinião do que está acontecendo. E a forma que você tenta resolver é dar um biquinho mergulhado no açúcar ali. Dá até arrepio pensar nisso. Não faça isso, por favor. Para a criança se sentir bem. Depois ela vai continuar chorando, porque vai ficar morrendo de sede. Mas naquele momento ela está bem. E é isso que nós tentamos fazer com o Evangelho. O povo de Deus começa a chorar, começa a espernear. Preciso fazer uma coisa diferente. Precisa ter algo a mais, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Mas quando se procura o algo mais, vai se deixando o Evangelho, vai se tirando o tempo que é do Evangelho para este algo a mais, que na verdade é algo a menos. E quanto mais você acrescenta algo à palavra de Deus, ou junto com a palavra de Deus, vai se tirando a palavra de Deus. De quantas reuniões, cultos, você e eu podemos ter participado onde tinha tantas coisas e
depois o pastor, o presbítero, quem quer que fosse pregar, ela falava: agora, irmãos, estamos adiantados no horário, vou apenas recitar um versículo bíblico para os irmãos e fazer uma oração. Depois de tantos avisos e eventos e promoções que nós fizemos aqui, vai se deixando o evangelho de lado, porque o povo quer ouvir coisas, e se eu não falar, eles vão começar a criticar a liderança do pastor, e o próprio povo que deveria crer no evangelho começa a perseguir o evangelho que não é algo mais. E aqueles que eram os fariseus, que eram os judeus, que deveriam crer nas promessas de Deus, não criam nos princípios elementares da fé, não criam na ressurreição dos mortos, não criam em algo que era um pilar da fé que eles deveriam ter, que era a ressurreição. O apóstolo Paulo continua no versículo 9 falando o seguinte: na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguiam. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e disse que iam comigo. O apóstolo Paulo começa a contar da situação em que ele estava, da experiência de conversão. Vamos usar um termo que a gente não gosta muito de usar, mas da experiência de conversão, só para os irmãos compreenderem. Ele fala: eu persegui os cristãos, eu era como vocês, eu perseguia, eu prendia, eu votava para que eles morressem. Lembram da história de Estevão? Ele não estava lá, e ele consentia com a morte, e ele votava para que fossem mortos. Eles encerravam os cristãos em prisão, mandavam para a cadeia. Ele, por meio de tortura, obrigava os cristãos a blasfemarem contra o Senhor. Eu perseguia esses cristãos, eu lutava contra eles, eu era autorizado a ir contra eles, eu ia castigando por todas as sinagogas deles. Vejam quem era o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fazia. Ele era cruel, ele era terrível. Vocês imaginem um homem desse? Quem em sã consciência pensaria que um homem desse poderia crer no Evangelho, se não fosse pelo poder do Senhor? Naturalmente, eu e você falaríamos: este homem é um caso perdido. Ele persegue, ele manda matar, ele prende, ele humilha, ele obriga a blasfemar contra Deus, contra Cristo. E ele se alegra com isso. Como um homem desse vai crer? É impossível. Ele é um caso perdido. O apóstolo Paulo relata quem ele era, e ele vai relatar então que quando ele parte para Damasco para prender cristãos, para levá-los presos, ele fala que ao meio-dia ele vê uma luz resplandecente que brilha ao redor dele e daqueles que estavam com ele, uma luz mais brilhante do que o sol. Ele começa a relatar então que ele, a partir daquele momento, ele mudava o seu status no Facebook, seu status nas suas redes sociais. Antes ele era perseguidor de cristãos, agora ele é perseguido por amor a Cristo. O status dele muda. Antes ele perseguia, agora ele será perseguido. Por que ele será perseguido? Porque há uma mudança de vida, há uma mudança de coração, e esta mudança de coração não vem porque alguém o convence filosoficamente, alguém mais inteligente do que Paulo, que era muito difícil na época existir, é claro, mas ele era um dos mais preparados de sua época, foi educado aos pés do mestre Gamaliel. Não foi alguém que chegou lá mais douto que ele e o convenceu. Foi o próprio Senhor, o próprio Cristo,
E quando o Senhor se achega a alguém, quando o Senhor se aproxima de alguém para resgatá-lo, a única alternativa que nós temos é nos prostrarmos diante de Cristo. Não há outra opção. Não há como nós conseguirmos resistir ao chamado do Senhor. Até então, ele perseguiu o Evangelho. Mas a partir deste momento, o Senhor o chama. No versículo 14 vai falar: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós percebemos aqui esta graça irresistível. O texto fala que ele cai por terra, tanto ele quanto todos os outros, mas o único que é chamado é Paulo. Todos os outros caem por terra. E ali há aquele momento, e o texto nos fala que eles até ouvem algumas coisas, mas não compreendem. Apenas o apóstolo Paulo compreende. A palavra do Senhor é compreensível para aqueles que são chamados eficazmente, para aqueles que são chamados para a salvação. Então esta graça é irresistível. Quando nós ouvimos a voz de Cristo, não há outra opção senão crermos, porque o Senhor nos chamou. Não há outra opção. O apóstolo Paulo, que é chamado, é confrontado: por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está contra mim, Saulo? Todo aquele que não crê no Evangelho está contra o Senhor. Você pode ter um amigo muito legal, gente boa, colega. Se ele não crê em Cristo, ele é inimigo de Cristo, ele é inimigo da cruz de Cristo, ele é inimigo do Senhor. Mas ele é legal, ele é gente boa, ele não crê no Evangelho, ele é inimigo de Cristo. Não há meio termo. Não há meio termo, gente. Por isso que o Evangelho, nesse sentido, ele não cria simpatia com Jesus. Por isso que o Evangelho era antipático. Eram perseguidos, muito mais perseguidos do que as seitas que existiam naquela época. E aqui então o Senhor fala com Saulo, que ainda era Saulo, ainda não era Paulo, e ele fala: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Palavras difíceis o Senhor está falando. O que será que ele quer dizer recalcitrar contra os aguilhões? Aguilhões eram uma vara pontuda na frente, muitas vezes era de algum metal mesmo, de prata ou de bronze, uma ponta aonde, quando existia principalmente um boi que era mais, digamos assim, aquele boi bravo, o seu dono pegava e dava uma guilhoada nele. E aquele boi, quanto mais ele se debatia, mais ele batia naquela, quase que uma lança, um guilhão de uma ponta bem afiada. E o Senhor aqui então está falando: olha, dura coisa é você ficar se debatendo, porque você está se debatendo, e quanto mais você se debate, mais você se machuca. Não adianta você resistir. Você vai fazer o que eu estou mandando, assim como aquele boi, por mais bravo que ele seja, ele vai obedecer o que o seu Senhor está mandando, mesmo que ele precise do aguilhão para ficar ali cutucando ele, ele vai em frente. Então o Senhor está falando: dura coisa é você recalcitrar, você resistir. Não há como resistirmos ao Senhor, não há como nos colocarmos contra o Senhor, nós só temos a perder. Então o Senhor o chama e fala:
Não há como resistir. Não há como ficar se debatendo. Você só tem a perder nesta perseguição, nesta rejeição a Cristo. E então ali quando o Senhor o confronta, ele fala: quem és tu, Senhor? Aí já há uma mudança. Quem és tu? Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. E já se refere a Cristo como Senhor. E o Senhor então fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, este Jesus a quem ele perseguia, este Jesus é Senhor da vida de Paulo. Se antes Paulo perseguia a Cristo, e quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo a Cristo, ele estava negando o Evangelho. E é assim que todo perseguidor faz. Quando alguém persegue um cristão, ele está perseguindo a Cristo. Ele está desonrando a Cristo. E aqui então o apóstolo Paulo conhece a Jesus, sabe que está perseguindo a Jesus, cai por terra, e o Senhor então dá uma ordem a ele: levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei. A partir de agora, você não será mais perseguidor. Você me seguirá e me servirá. Você que procurava destruir o Evangelho, perseguindo, matando cristãos, prendendo cristãos, agora você vai ser promotor do Evangelho. Todas as suas forças que você usou para destruir o Evangelho e o nome de Jesus, tudo isso vai ser usado e muito mais, porque será usado por Cristo para proclamar o Evangelho. É isso que o Senhor faz. É uma transformação completa. Não é apenas mudei de rotina, não falo mais palavrão. É uma mudança de verdade. Não uma mudança de 360 graus, 180 pode ser. É uma mudança de direção. É uma mudança de perspectiva, de olhar para a palavra de Deus. É a mudança daquilo que você cultua de verdade, aquilo que é prioridade em sua vida, aquilo que mais deseja fazer, aquilo que almeja de verdade para a sua vida e para a sua eternidade. E o apóstolo Paulo aqui então, depois de ser perseguidor, agora se torna ministro, aquele que vai proclamar o Evangelho e ser perseguido por amor a Cristo. E o texto continua falando nos versículos 18 e 19, falando o seguinte, versículo 17: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança dos que são santificados pela fé em mim. Ele fala: você vai ser livrado do povo e dos gentios. Eu te livrarei, eu cuidarei de você. E eu vou para lhes abrir os olhos e converter-lhes das trevas para a luz. O Senhor vai converter o seu povo. O Senhor vai abrir os olhos. O incrédulo tem os seus olhos fechados, cegos. Esses dias, eu e minha esposa estávamos indo a um funeral e encontramos dois cegos na rua. O mais interessante é que um estava guiando o outro. Eu falei para eles: olha só o que a Bíblia fala de um cego guiando o outro, né? Coisa bem perigosa ali, porque ambos estavam com uma bengalinha e um segurando o outro, ensinando as outras, os dois com a bengalinha. E aquele que não é crente em Jesus é cego. E às vezes está tentando guiar outros cegos. E todos eles estão sendo condenados, estão indo para a condenação. E o Senhor fala aqui: olha, o Evangelho abre olhos.
Ele tira das trevas, ele tira da escuridão e traz para a luz. Ele tira daquele lugar escuro, úmido, insalubre espiritualmente falando, e nos leva para a luz, para compreendermos, para falar, agora eu compreendi, como eu não tinha compreendido isso ainda. Me parece tão óbvio, agora é tudo tão claro, agora eu compreendo. Vocês já não conheceram pessoas assim? Resisti ao Evangelho e depois, em algum momento, tive um clique, alguns falam. E aí eu falei, como eu não percebi isso antes? É tão simples, porque é algo espiritual, porque é o Senhor quem faz, porque é a obra de Cristo, que é a obra do Espírito Santo, convencer, porque é o Senhor quem faz esta obra, não é meramente algo intelectual, porque é o Senhor quem abre os olhos, é o Senhor quem converte das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Aqueles que estão sem Cristo servem a Satanás, fazem os desejos de Satanás, vivem para Satanás. Então os seus sentidos são embotados, ficam confusos, tudo fica estranho ali, fica embaralhado, não há compreensão, fica tudo meio turvo. E o Senhor fala então que Ele traz das trevas para a luz e tira da potestade de Satanás e traz para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, perdão de pecados, a sua dívida perdoada. Remissão, perdão, por meio de Cristo Jesus. Hebreus 9:22 vai falar que sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Cristo foi derramado para remissão de pecados. Então nós somos levados a Cristo e somos remidos, a nossa dívida é paga, a nós é dado perdão. E o texto fala ainda de que nós fala de recebam remissão, ou seja, perdão, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Não apenas são perdoados, mas ainda recebem herança. Que maravilhosa graça é essa! De uma vida longe do Senhor, de uma vida em trevas, cegos, somos herdeiros juntamente com Cristo. A Bíblia também nos fala que se nós sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Que graça maravilhosa é essa? Que merecimento nós temos? Os nossos merecimentos, como diz um cântico que nós cantamos várias vezes, os nossos merecimentos estão em Cristo. Não são merecimentos nossos, são merecimentos de Cristo. E ele então nos fala aqui que nós temos a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esta herança são para os que são santificados. A palavra santificação aqui, a definição dela é aqueles que são separados, consagrados por e para Deus. A santificação é aquilo que é consagrado ao Senhor, é aquilo que é santo. Não quer dizer que não somos pecadores, mas que fomos separados por e para Deus, para vivermos para o Senhor. Não é qualquer coisa, não é só nós virmos para a igreja e mudarmos o nosso corte de cabelo, o nosso estilo de roupa. É santificação, é consagração para o Evangelho. É mudança completa de vida, mudança de mente, mudança de perspectiva, mudança de cosmovisão, de como você olha para o mundo, de como você olha para a eternidade, de como você olha para as coisas deste mundo. É isso que Paulo está falando em sua defesa, mostrando como ele creu no Evangelho, como a compreensão dele mudou. A nossa compreensão quando cremos no Evangelho ela muda completamente. Espero que você lembre de como era a sua compreensão antes do Evangelho. Tudo. Quais eram os seus princípios antes do Evangelho? Como eles são agora. Qual era a sua esperança antes de crer em Cristo? Como é a sua esperança agora? Qual era a sua perspectiva de vida antes de crer em Cristo? Qual é a sua perspectiva agora? Quais são as suas atitudes? Como elas eram antes? Isso muda. Tudo isso muda. Porque é o Senhor que muda.
existe um livrinho de regras para falar, agora eu tenho que me forçar a fazer isso e criar aqui, então, me condicionar a fazer isso. O Senhor vai nos mudando. Nós somos mudados de dentro para fora. O Senhor muda o nosso coração e transforma o nosso coração. Então, a mudança de dentro para fora. Versículo 19 em diante fala: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ora, falar isso hoje seria uma ousadia, é uma ousadia falar isso. Naquela época já era, hoje continua sendo uma ousadia. Imagina, Paulo falou: o Senhor apareceu a mim, ele falou para obedecer, e eu obedeci. Como assim você vai obedecer a Deus? Você é muito radical obedecer a Deus? Você imagina falar alguma coisa dessa numa igreja hoje? Paulo falando ali com maior naturalidade, ele falou lá de Damasco para Jerusalém, para toda a Judéia, ele sempre falando. Eu falei para Jerusalém, para Damasco, para os gentios, e foi espalhando. E ele trouxe uma mensagem assim tão revolucionária que abalou aqueles homens. Eles falaram: eu falei aqui que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Irmãos, hoje em dia é palavrão falar em arrependimento e conversão. É palavrão se falar pecado, se falar em pecado. E quer necessidade de arrependimento, de fé em Cristo. Não precisa ser muito radical. Você vai afastar as pessoas da igreja se falar muito sobre isso. Gente, a gente ouve isso. Não é? Às vezes os irmãos podem achar que eu estou exagerando. É muito comum ouvir isso. Se você continuar falando muito de pecado na igreja de arrependimento, vai afastar as pessoas da igreja. É assim, irmãos. Sim. E talvez já tenham passado por isso. E é dessa forma. E o apóstolo Paulo já tinha esta mensagem revolucionária. Eu falei para todo mundo para que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Foco nisso. O apóstolo Paulo aqui fala que a conversão ela é acompanhada por frutos. Arrependimento, conversão, obras dignas de arrependimento, mudança de vida. Não é você só falar: eu me arrependo dos meus pecados e crimes. Ok, qual é o fruto que você está dando? O Senhor Jesus fala que pelos frutos conhecereis. Ele está falando sobre a questão de falsos mestres também, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele dará o reino dos céus e tal, mas a necessidade de mudança de vida, de obras de arrependimento. Então não basta dizer: eu sou crente, eu fui batizado, eu entrego o dízimo, eu participo da ceia, e ter uma vida como de um pagão qualquer, de um incrédulo qualquer, e vive como todo mundo. Onde todo mundo lá, as pessoas não vão falar: esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher, ele é tão legal, ele aceita tudo, ele é tão moderno, ele não critica, ele não é como alguns crentes radicais que tem por aí que criticam, que dizem que isso é pecado, que aquilo outro é pecado, que a mentira é errado, que o adultério é errado, que o homossexualismo a Bíblia condena. Não, está tudo bem com ele, né? Não é um cristão moderno, tranquilo. A conversão ela traz frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Se você era um péssimo cônjuge quando não cria em Cristo, a partir de agora, sua vida vai mudar. Não quer dizer que será um cônjuge perfeito. Nunca seremos, continuaremos pecadores. Mas haverá uma mudança drástica de vida, da forma como tratar o cônjuge, como conversar, como agir. Se você era um péssimo pai, um filho desobediente antes de crer no Evangelho, a partir de agora haverá uma mudança, haverá uma luta contra o pecado, haverá uma palavrinha aí chamada perdão, haverá mais um eu te amo, haverá mais aquela coisa: pai ou filho
eu estou lutando contra esse pecado, me ajude, ore por mim. Isso são obras dignas de arrependimento, frutos de arrependimento. É uma vida diferente. A conversão é acompanhada por frutos. Conversão não é só mudar de rotina, conversão é mudar de vida, mudança de rumo. E aí no texto fala: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Desculpa, versículo 21. No livro 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciará a luz ao povo dos gentios. O apóstolo Paulo fala: olha, o que eu estou pregando aqui não é nenhuma novidade. O que eu estou pregando aqui não é nada que vai fazer uma nova seita aqui. Não, o que eu estou pregando é o ensinamento que Moisés e os profetas já traziam no Antigo Testamento. Eu estou trazendo a unidade da palavra de Deus, anunciando a Cristo desde o princípio. É isto que Paulo está fazendo, mostrando que a doutrina cristã não era nada novo, mas que Cristo estava sendo revelado no Antigo Testamento e que agora Cristo é revelado quando ele nasce, morre, crucificado e ressuscita. E Paulo ali está pregando acerca da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos, assim como nós ressurgiremos no último dia. Se ele fala que Cristo padeceu sendo o primeiro da ressurreição dos mortos e que nós também ressurgiremos. E ele anunciará a luz ao povo e aos gentios. É isso que o apóstolo Paulo traz aqui. Não trago a vocês nenhuma novidade. Estou apenas pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, quanto mais ela vai sendo abandonada, quanto mais aqueles que se dizem povo de Deus vão se afastando da palavra de Deus, mas parece que era novidade, revolucionária. Não, o que está falando é loucura. O que está falando é algo terrível. Semana que vem nós vamos ver aqui que o próprio Festo ali vai falar: olha, as muitas letras te fazem delirar, está ficando doido. Mas o que Paulo fala: não tem nada de novo. Eu estou pregando o que Moisés pregou, eu estou pregando o que os profetas pregaram, o que Isaías pregou, falando que viria um maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, falando sobre alguém que não tinha aparência nem formosura, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele justificaria muitos, falando os profetas menores lá, falando que em Belém é fraca, pequena demais, entre as cidades, que dali viria o Senhor na glória, os salmos proclamando ali aquilo que Cristo faria, a obra de Cristo, como ele seria traído, por quanto ele seria vendido. Eu estou anunciando a este Cristo, a isso que Paulo está falando. E o que nós devemos fazer? Confiarmos na soberania de Deus. Ele é quem abre os olhos. E o que nós devemos fazer? Proclamarmos um evangelho moderno? Revolucionário? Não. Deveremos revolucionar pregando o antigo evangelho, o verdadeiro evangelho, puro e simples evangelho de arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo e mudem de vida e creiam no evangelho, e creiam na graça de Deus e busquem ao Senhor, porque o Senhor voltará um dia e julgará, e o Senhor salvará os seus, mas condenará os ímpios. Este é o evangelho. É o evangelho que Paulo estava sendo julgado por pregar. E você e eu poderemos muito bem ser julgados por esse mundo, por pregarmos o evangelho, mas vamos continuar pregando para a glória do Senhor.